Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Godic Talks Empresarial. E hoje eu tenho o enorme prazer de receber não só uma amiga, mas a minha prima, Paula Godic, que ela tem uma carreira um pouco diferente da minha, porque ela tem uma carreira desenvolvida aí no setor financeiro. Hoje ela trabalha numa grande instituição financeira de caráter internacional. Ela é formada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Ela fez um intercâmbio na NYU, lá em Nova York, enquanto ela cursava a graduação. Também tem um MBA cursado pela FIA. E hoje ela tem um cargo bastante importante. Ela é uma Senior Head de crédito e transformação dentro do Banco Santander. E em decorrência de acontecimentos aí desse embate político entre o governo brasileiro e o governo americano, eu pedi para que ela viesse aqui para a gente gravar um episódio para falar um pouco das consequências, né, desse tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos em relação a exportadores brasileiros. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para falar de um tema tão relevante para as nossas empresas que, afinal de contas, movimentam a nossa economia. Perfeito. Você pode fazer um apanhado geral de como o banco tem visto a imposição dessas tarifas que chegaram a 50% num determinado momento aí, em relação a alguns exportadores brasileiros? Acho que a gente tem uma grande preocupação com o impacto disso para as empresas. Em linhas gerais, são muito vulneráveis as empresas que têm uma grande concentração das exportações para os Estados Unidos e que não têm outras alternativas para escoar essa importação. Então, a gente tem todos os setores que não foram excluídos, né, nas exceções. Então, tem setores super importantes aqui, granito, madeireira, setores de agro, carnes e outros produtos também, café, em geral, que são muito impactados pelas tarifas e que têm boa parte da produção destinada para as exportações aos Estados Unidos. E nesse caso, a gente sabe que as empresas vão ter um impacto grande nas suas receitas e isso gera uma grande incerteza com relação aos contratos, às margens e como essas empresas vão ter o seu fluxo impactado nos próximos meses. Talvez um dos problemas nossos aí seja o fato da nossa pauta de exportação ela não ser tão diversificada assim. A gente exporta muita commodity, tem tecnologia? Tem. A gente exporta avião e tudo. Mas a gente exporta muita commodity e os nossos mercados de destino, eles são também relativamente concentrados, né? A gente exporta reiteradamente para os mesmos mercados, né? Sem dúvida. E acho que até pouco tempo, o fato das empresas exportarem para os Estados Unidos era algo bem visto, né? Era algo que pesava a favor na análise de crédito. E agora, dado esse cenário, isso traz uma grande incerteza, né? Deixa de ser um ponto favorável em termos de previsibilidade à exportação para os Estados Unidos. É claro que as empresas que têm uma pauta mais diversificada ou que têm operações em outros países ou que têm outros canais para escoar a sua produção, elas estão mais protegidas, elas podem inclusive usar as suas outras unidades para fazer a destinação da sua produção e ficam um pouco menos expostas do que aquelas que só exportam diretamente para os Estados Unidos. Bom, você trabalha numa instituição financeira e isso, logicamente, agora vai ser cada vez mais levado em consideração na hora da concessão de crédito para essas empresas que têm aí a grande parte da atividade econômica voltada para exportação, né? Explica um pouco melhor como que isso vai afetar a decisão de crédito do banco. Você pode tentar explorar um pouco mais isso? Eu acho que nesse momento todos os bancos estão fazendo o mesmo exercício. Mas toda vez que tem uma grande mudança de cenário ou surge uma nova incerteza, a gente tem que parar para olhar qual que é o real impacto daquele movimento no nosso portfólio atual, né? Então, mudou, quais são as empresas que estão realmente expostas, para quais empresas a gente já tem um crédito concedido, a gente sabe que essas empresas vão ter dificuldades, então essa é a hora que a gente tem que sentar com essas empresas e reavaliar como que esse crédito pode ser reorganizado, né, nos próximos meses, para que a empresa consiga cumprir com as suas obrigações. A gente é parceiro do cliente, né, então a gente precisa apoiar a empresa também. Então, acho que esse é o primeiro movimento. Tem outras coisas que podem acontecer, né? O governo disponibilizou linhas emergenciais para as empresas impactadas desde que elas
mantenham os empregos. Então, acho que esse também é algo que está sendo visto pelos bancos nesse momento. As empresas que têm a possibilidade de tomar esse crédito podem e devem acessar essas linhas, porque são linhas com custo mais baixo. O governo disponibiliza o funding, mas quem faz a concessão é o banco. Então, esse também é um movimento que está sendo discutido nesse momento. Tem outras possibilidades, né? Agregar garantias, enfim. Para o banco é muito importante a previsibilidade da receita. Então, num cenário de incerteza, as receitas ficam menos previsíveis, isso traz dificuldade. Então, na prática, a gente precisa repensar como viabilizar aqueles créditos, para não deixar de apoiar os clientes. Agora, mesmo que o governo tenha disponibilizado esse crédito emergencial, né, isso, não sei, a visão interna do banco é que isso seja repetido, seja reiterado, dure um bom tempo, ou seja algo pontual. Porque se algumas empresas exportadoras que foram afetadas pelo tarifaço, elas não, sei lá, não consigam se adaptar, desbravar novos mercados, exportar novos produtos, etc., que não sejam tão, ou tributados com imposto de importação tão elevado nos Estados Unidos, né? Qual que seria a alternativa? Porque a visão que eu tenho é que o governo não vai poder financiar isso para sempre, né? Não, as linhas emergenciais, como o próprio nome diz, elas são emergenciais. Então, elas servem para tapar o buraco de agora, né? A empresa que estava contando com aquele contrato e não vai ter como vender, ela tem acesso a essa linha por algum tempo. Tem outras medidas dentro desse pacote, né? Como prorrogação de impostos, revisão do drawback, enfim, outras medidas para garantir que essas empresas tenham uma certa folga no fluxo de caixa. Agora, a médio prazo, as empresas precisam encontrar outros caminhos, né? Então, se ela só exportava para os Estados Unidos, ela precisa arrumar outros possíveis compradores, né? Se a gente fala das madeireiras, por exemplo, ter os selos de certificação pode ajudar a acessar outros mercados, né? As empresas podem avaliar a possibilidade de ter uma unidade, por exemplo, para o produtor de granito, ter uma unidade de beneficiamento num outro país. Eu acho que aí é olhar para a crise como uma oportunidade de reestruturação e de se transformar até para estar mais protegido em outras futuras crises que podem não ser de tarifas, mas de qualquer outra condição. Aliás, você falou um negócio muito importante. Me parece que o pensamento estratégico ele é mais importante nesse momento do que em qualquer outra história econômica brasileira, né? Porque o exportador brasileiro ele pode ter um problema temporário, mas a gente vê que a situação política ela vem escalando e ela não vem arrefecendo, né? Então, me parece que esse pensamento estratégico que sai um pouco da caixa, ele acabou se tornando muito mais importante do que em outras épocas, né? Não, sem dúvida. Eu acho que as crises elas têm sido cada vez mais frequentes, né? Cada hora é um motivo. Uma hora é IOF, outra hora é câmbio, outra hora é guerra, outra hora é tarifa. E as empresas têm que olhar para isso com um olhar estratégico mesmo de como que elas podem se reposicionar e aproveitar, eventualmente, oportunidades que surjam nesses cenários, né? E até mesmo, nesse momento, a gente vai ver quem tá falando sério e quem está brincando, né? Porque aquele que pensar estrategicamente, ele de repente consegue até tomar o espaço daquele exportador que não tomou as medidas necessárias para se readaptar. Sem dúvida. Pois é. Internamente no banco, você falou, né, que o banco ele é um parceiro do exportador, etc. Mas conta um pouco do dia a dia, como tem sido feito isso, quais são os caminhos tomados internamente pelos officers, pelos administradores do banco para lidar com isso? Como que tem sido isso? Tem sido muito traumático? Ou vocês têm encontrado uma certa facilidade? Explica um pouquinho para a gente aí. Eu acho que o primeiro movimento, como eu já comentei, é o de diagnóstico, né? A gente saber onde está pisando, ter clareza de quem realmente está impactado ou não. Quando saíram as notícias, acho que todos os bancos, né, tiveram um grande alerta porque muitos clientes seriam impactados. Conforme foram saindo as exceções, a gente consegue mapear quais empresas realmente vão ser impactadas ou não, e aí o trabalho é de estar próximo, né? De conversar com cada cliente, de sentar para entender o real impacto e quais são as oportunidades, quais são as alternativas para cada um dos clientes. Acho que não tem uma fórmula mágica, né? Não, imagino que não, e pode ser que ao longo do tempo, né, surja uma necessidade de adaptar novamente, de acordo com o que vai acontecendo, né? A gente percebe que nas últimas décadas, o governo que entra, o governo que sai, eles são muito preocupados com as exportações. Então, a gente, apesar da participação internacional na economia brasileira não ser gigante, mas há uma preocupação bastante grande de exportar. E foram criados alguns facilitadores, por exemplo, para as pequenas de menor porte poderem exportar também.
As grandes, elas naturalmente têm dinheiro para, por exemplo, ter um representante comercial, para poder montar uma estrutura, por exemplo, a Embraer tem fábrica em outros países, a Vale do Rio Doce, ela tem escritórios postos avançados, por exemplo, no Oriente, na Europa, nos Estados Unidos. Os menores nem tanto, né? E a gente sabe que vem sendo debatido internamente no banco, como você já deixou claro para a gente aqui, que estão sendo desenvolvidos novos caminhos para que esses exportadores eles não deixem de exportar. Né? Então, de repente, encontrar um posto intermediário para o produto ainda chegar nos Estados Unidos e tudo mais. Né? Será que isso também pode ser um caminho viável para as empresas de menor porte? Porque elas têm uma dificuldade financeira em ter, por exemplo, escritórios de representação, fábricas, etc. Será que para as empresas de menor porte que também exportam, você acha que isso é um caminho viável também? Não? Eu acho que varia muito de uma empresa para outra, né? Assim, acho que mesmo quando a gente fala de menor porte, tem sim. espectro muito grande, né, de empresas. Agora, independente do porte da empresa, eu acho que tem um fator que é muito importante, que é governança, né? Assim, acho que quanto mais as empresas demonstram que elas têm capacidade de governança, capacidade de projetar o seu fluxo de caixa, de ter controle sobre o seu plano de negócio, mas elas estão bem posicionadas para ter acesso a uma linha de crédito em qualquer banco. Né? Então, acho que esse é um ponto crucial. Se elas vão ter possibilidade ou não de ter uma operação internacional, eu acho que vai depender muito da empresa, muito do setor. Eu acho que tem setores que têm a possibilidade de redestinar a sua produção para o mercado interno e essa deveria ser uma ótima opção. Ou de buscar outros mercados, que talvez seja um caminho mais fácil ou mais viável do que montar, de fato, uma operação fora. E aí eu acho que as empresas têm que olhar para a sua operação e avaliar a sua real capacidade de fazer isso. Então, eu não sei se uma interpretação equivocada minha, mas por essa sua resposta, eu poderia dizer que o crédito ele vai existir, mas as instituições financeiras talvez se tornem um pouco mais criteriosas para conceder esse crédito para as empresas que tinham como destino final dos seus produtos os Estados Unidos, e agora eles vão revisitar, mas isso não quer dizer que não tem o crédito, só vai ter um critério diferente de análise. Sem dúvida, eu acho que para qualquer ente no mercado financeiro, a incerteza é o pior inimigo. Então, sempre que a gente tem um cenário de incerteza, ou o crédito vai ficar mais restrito ou ele vai ficar mais caro. Tudo que puder agregar para a previsibilidade, né? Como eu falei, dos pontos de governança, ou da empresa ter um plano alternativo, ou ter uma segunda opção, um segundo caminho para a destinação da sua produção, tudo isso ajuda ela a ter um acesso a mais linhas de crédito ou outras oportunidades de crédito. É claro que quanto mais imprevisível ou mais em risco for o futuro fluxo de caixa dessa empresa, mais difícil vai ser e talvez ela tenha que pensar em agregar garantias, em criar outras alternativas que ajudem a tornar aquilo um crédito viável. Acho que ninguém tem interesse em simplesmente fechar a torneira e falar não temos mais crédito para nenhuma empresa exportadora por conta desses riscos, né? Longe disso. Até porque o banco ele vive de conceder crédito e ganhar dinheiro em cima disso, né? E como ajudar o cliente a se reestruturar. Então, se a empresa tem um bom plano de negócios, ela tem um planejamento de como se reposicionar no mercado e para isso ela precisa de uma linha de financiamento e ela tem condições de demonstrar que ela vai ser capaz de pagar, ela vai ter acesso a linhas de crédito, né? Independente do cenário. A questão é que no momento zero, a gente sabe que a empresa vai ter uma situação de emergência. Para essa situação de emergência, há um tratamento emergencial. Para o futuro, ela precisa demonstrar condições e controle sobre os seus planos de negócio para que não esteja de novo nessa mesma situação numa crise futura. Ou seja, pensar estrategicamente, não se desesperar. Né? Sem dúvida. E se você pudesse dar 1 ou 2 conselhos agora para essas empresas que estão repensando, né? E aí levar em consideração que os bancos eles querem ser parceiros, porque eles querem continuar concedendo crédito, querem receber de volta os créditos já concedidos anteriormente. Se você pudesse dar 1 ou 2 conselhos, o que você aconselharia para essas empresas? Acho que o primeiro de novo, sem ser repetitiva, mas a questão do cuidado com a governança. Então, quanto mais a empresa admitir, tiver controle, tiver um bom domínio de onde ela está, né, de que momento ela está, do quanto ela está exposta e do que ela pode fazer como alternativa, mais isso vai demonstrar a capacidade dela de manter com seus compromissos no futuro. Então, acho que isso é crucial.
E o segundo é se reinventar na crise, né? A gente tem muitas histórias de empresas que saíram de uma crise fortalecidas, né? Seja porque encontraram um novo caminho para aquele problema ou que encontraram formas de se reposicionar e isso trouxe um crescimento futuro. Então, acho que esse é o olhar do empreendedor que pode fazer com que as empresas saiam ainda melhores a médio e longo prazo. Até porque algumas empresas não vão conseguir vencer essa crise e aquelas que sobreviverão, elas vão acabar tomando espaço das outras. Exato, vão ter mais espaço para ocupar, né? Tá bom. Bom, agradeço muito, Paulo, minha querida prima, que é uma Senior Head de Crédito e Transformação do Banco Santander. Obrigado aqui pelo seu tempo, obrigado pelos seus insights, porque eu sei que tem muita gente preocupada com essa situação e as empresas vão ter que se reinventar, né? Eu que agradeço o convite. Até o próximo episódio. Nos sigam nas redes sociais e dê um like no episódio também, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.